E aí, como é que você tá? Tudo bem? Estamos aqui gravando mais um novo episódio do Nego Pode. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com a Natália. Oi, oi, Natália tá oi, aqui, vai oi. contar um pouco como é a vivência de um designer de É moda. design de moda. Designer de moda, como é que é essa carreira, o que você precisa para estar chegando lá, para você exercer essa função. E a Natália vai estar. Muito obrigado por ter vindo, Imagina, eu que agradeço, aceitado eu que meu agradeço. convite. A oportunidade, a experiência, né? Porque é a primeira vez que eu Bacana. tô participando dessa... vou chamar de nicho de mercado, assim, Sim, esse podcast, né? formato, né? É uma coisa nova, né? Legal, E acho também. que veio pra ficar também, né? Eu acho que tem uma tendência que, Veio que pra chegou, ficar, né? né? Na verdade, não é nem de falar que tá chegando, chegou, né? Mas eu queria que você se apresentasse pra galera que não te conhece. Fala pra galera quem que é a Natália. Então, meu nome é Natália, sou designer de moda, estou no mercado há 23 anos, com muita luta, com muita existência e resiliência, porque não é fácil. Porque eu também nasci dentro de uma oficina de costura, né? Minha mãe era piloteira. Entendo. Então, já tava... Apesar que eu não gostava, não. Porque minha mãe, na época, ela tinha uma oficina... Além de ela ser piloteira, ela tinha linha de produção, né? Então, minha mãe fazia 5, 6, 8, 10 mil peças ao mês. Caramba. Nossa. Minha mãe foi uma mulher que, nossa, exemplo. Uhum. Minha mãe é exemplo. Referência pra você. Muito. Minha mãe, como mulher, assim... minha mãe e meu pai são casados há... Deixa eu ver. Acho que é 54 anos, 55 anos de casados. Mas Olha a minha que mãe legal. foi matriarca da família. Porque tem aquela coisa patriarcal, né? Sim, minha mãe sim. foi a matriarcal. Que ela era que conduzia ali, né? Porque a minha mãe que sustentou, segurou, fez, aconteceu, entendeu? A gente tem muito, né? Isso principalmente na periferia, né? O matriarcado, né? Só fala muito do patriarcado hoje em dia, mas dentro da periferia a gente tem muitas famílias que o arrimo da família é uma mulher, né? A minha mãe mesmo foi uma pessoa que, pô, segurou toda a onda que tinha que segurar, do jeito que pôde, sabe? Com pouco estudo e trampando e criando filho sozinho e tal. Então, a gente tem muito isso, né? Do matriarcado, né? Ele tá... Eu lembro quando era criança, eu acordava e minha mãe tava na máquina. Eu ia dormir e minha mãe tava na máquina. Eu nunca tive mãe assim pra escola, reunião de escola, sabe? Sim. Quem era meu pai, aí era uma sujeira. Meu pai é o regime duro, né? Machão, sou preto, ó. Meu pai Né? tem essas paradas aí, Naquele até hoje, tipo... Então, eu não lembro da minha mãe ter ido numa reunião de escola, sabe? Não lembro. A minha mãe, ela também não foi muito, não. Uma porque tava trampando. Imagino, né? também. Motivo, trabalho, responsabilidade, porque tem que sustentar a casa, tem responsabilidade, tem compromisso com os filhos. Ela, tipo, não dava pra ela acompanhar isso aí. E, na verdade, quando ela foi, as poucas vezes que ela foi, coitada, foi lá porque eu tinha aprontado, né? Novidade. Não tinha sombra de... Se a minha mãe tava na escola, é que eu tinha feito alguma coisa. Mas ela foi também num dia que eu não tinha feito nada. E ela ficou... Foi até uma história bacana que ela ficou em silêncio, que eu fui até expulso dessa escola. Eu também, olha, coincidência. Sei lá, né? Que a gente era tão revoltadinho. E quando eu fui expulso, foi uma coisa bem louca. Foi uma coisa que naquele dia eu não tinha feito nada, né? E aí explodi, né? Que lógico que a gente explodia naquela época. E ela ficou quieta, ficou em silêncio, sabe? Porque ela sabia o real motivo de eu estar sendo expulso, mas ela não conseguia expressar isso. Ela, não apanhei, não brigou, não xingou, só vai pra outra escola. Vai começar tudo de novo. E eu acho que foi uma das poucas vezes que eu lembro da minha mãe na escola, assim. Mas bem, era. Mas eu, na época que eu fui, porque também eu estudava num colégio particular. E eu lembro que na minha sala só tinha eu e acho que mais uma menina preta. E tinha um menino. Nós vamos acho que em 3 só, então imagina. Eu também. No colégio particular também fui expulso. Então imagina, né, como é que é, estudar de manhã. Então tinha aquela coisa, né? É aquele preconceito, aquele racismo que a gente sofre desde criança. Desde pequenininho. E fala pra gente, né? Como é que você entrou no mundo? Você falou que, você acompanhava sua mãe, mas como é que você entrou no mundo da moda? Foi assim. Eu sempre, do meu rol, né, de amizades, eu sempre fui a diferente, a que diferenciava o modo de vestir. Porque minha mãe sempre fazia alguma coisa pra mim. Eu ia numa festinha, alguma coisa, minha mãe sempre costurava um conjunto, fazia um negócio, sempre era diferente do negócio.
E uma vez eu peguei umas blusinhas e comecei a costurar, né? De ver minha mãe assim, comecei a costurar e comecei a fazer umas blusinhas tipo frente única, assim, Olha só sabe? que da hora. É, Aham. é. Comecei a vender pras amigas. Aí começou a dar Ah, já certo. tinha aquela visão empreendedora já. Fiz que eu falei, porque chega uma hora você tem que trabalhar, fazer alguma coisa, né? Uhum. Sendo que assim, eu nunca precisei ir pra rua cedo pra trabalhar, sabe? Certo. Eu, graças a Deus, minha mãe sempre deu condições para que não precisasse ter que trabalhar para o sustento da família, né? Eu nunca passei por isso. Uhum. Aí eu comecei. Aí comecei a vender para as amigas, comecei a usar, não sei o quê, porque eu sempre fui magra, aquela coisa. Ela, nossa, tem umas blusinhas que eu falo, gente, não acredito que eu fiz isso. Mas tudo bem. É. E aí, nesse meio de tempo. Nossa, gente, eu tenho uma história tão louca, você não tem noção. E comecei a fazer assim, aí passou, aí eu parei. Hum. Aí eu fui trabalhar de diversas coisas, tipo, fui promotora de vendas. Em época de Páscoa, sabe, eu lembro que eu fiquei na Mesbla, que nem existe mais. Né? Expositora. Deu de Páscoa. Acho que era da Garoto na época, era Punk, nem na Pan faliu, né? Não sei. Deve ter... Mas eu sempre destaquei, entre as minhas amizades, eu sempre destaquei um modo de vestir. Uhum. Sempre. Porque minha mãe me ajudava, né? Porque minha mãe costurava pra caramba. Perfeita, minha mãe. Aí eu. Foi. É que eu tô puxando aqui como. Tá puxando mesmo, puxando no pendrive aqui. Peraí, deixa eu ver no HD. Aí, deixa eu ver. Aí eu comecei a trabalhar. Aí. Nossa, gente, que louco, né? Porque assim, obviamente, que nem o meu bairro, que nem eu falo, o meu bairro deveria. A área onde eu tô, aqui na região da Zona Norte, onde eu tô, deveria te chamar alegria, porque assim, o samba grita alto lá. Certo. Alto. Principalmente escola de samba, grita alto. Que nem agora eu achei interessante. Tem um bloco que virou uma escola, chama Isso Mesmo, no meu bairro. E eles ganharam o carnaval de bairro, que é lá na Zona Leste. Olha que incrível. Que legal. E Parabéns, agora, ano que galera. vem, eles vão desfilar lá no Butantã. Se eles ganharem, eles vão processo 2 para Embi. Você tá entendendo? Legal. Bacana. É uma coisa muito... Aí, nesse meio de tempo, naquela curtição que eu tinha com as minhas amigas, aí você vai conhecendo um, outro, não sei o que lá. Aí, eu fui resumindo, tá? Aí, eu fui trabalhar com o Grupo Sensação, que eu era secretária do Grupo Sensação. O Marquinhos. Exato, Marquinhos, Gazu, Carica, Cogumelos, João. Os caras foram a trilha sonora de uma geração aí, né? Exato. Aí eu peguei... Quando eu entrei para trabalhar com eles, o Miltinho praticamente estava saindo. Uhum. Tinha o Reinaldinho também que fazia. Era tipo a formação clássico, poderosa. original. Né? Uhum. Aí, nesse meio de tempo, o que acontece? Como eu ficava muito no meio artístico, então eu fui conhecendo muita gente. Certo. Né? Porque eu era a única que chegava ali, chegava nas festas e tal. Aí tinha uma época que era muito interessante isso. Aí tinha uma época que era... Nossa, gente, como eu ia em festa. Que era assim, Sensação, Racionais, Sensação. Ou Racionais estava saindo, Sensação estava chegando. Ou Sensação estava chegando e Racionais estava saindo. Certo. Aí os caras começaram a pegar amizade, também peguei amizade com todos. Comecei a pegar amizade Porque com o samba e o rap, eles mas naquela época era muito... Nossa, era maior, muito... né? Gente, Sensação chegava... Racionais chegava... Quando Sensação tava saindo, Racionais chegava. Quando Racionais tava saindo, era muita coincidência, não era possível. E eram os festivais grandes que tinham, né? Uhum. De festa, de pagode, aí tinha um rap junto e tal. E aí passou. Aí a gente tinha uma época, tinha uma casa noturna, porque quando os meninos não tinham show de domingo, que é o Sensação, eu andava muito com o Marquinhos, né? E o Marquinhos ficava pra cima e pra baixo. A gente era festeiro, nós era fuleiro mesmo. Só que assim, eu era final de semana. O Marquinhos, como artista, não. Ele ficava a semana toda, ia em vários lugares porque, e tal. Porque, querendo ou não, o mainstream, ele pede isso, né? Que você tem que ser... Quem não é visto não é lembrado. E o cara tem que ficar ali circulando. Mas eu peguei também, amizade, né? Porque assim, eu gosto de conversar. Eu troco ideia com qualquer um. Eu sou de boa. Uhum. E a gente era muito de festa, de baile, né? Então, o que a gente fazia? Olha só. Aí foi nesse meio de tempo... A gente saía do... A gente ia pro Clube da Cidade. Uhum. Saía do Clube da Cidade. Aí tinha uma época que tinha um lambar, que era a ponte de encontro de Deus no mundo. Aí, mas o lambar era...
Ah, era tipo um pagode, mas assim, era um pagode mais de elite, sabe? Porque ele começava à noite por volta de 11 horas e ia até 4, 5 horas da manhã na segunda-feira. Mas ali virou um ponto só de artistas. Mas quem que pode ficar num samba até as 4 da manhã na segunda-feira que não vai ter que trabalhar, né? Uhum. Eu ia. Eu e minhas amigas, a gente ia. Ai, loucura. Mas era gostoso. Aí, de repente, nesse mês de tempo, começamos a frequentar a Casa Soweto, que foi a melhor casa de black music que o Brasil teve, que era na João Moura. Que, nossa, era um espetáculo ali. Era sabe, festa de preto, sabe? Uhum. Preto. Hoje em dia tem poucas, né? Você analisar, mas acho que foi ali. Aí foi quando eu conheci quando eu peguei, comecei a pegar mais amizade, eu comecei a pegar mais amizade com o Blue, a gente falando que ele também sempre gostou de moda, nananã. Aí ele falou, um dia você vai trabalhar comigo, você vai ver só. E eu nem... O Blue que você fala é o Ice Blue do Aí eu nem dei confiança, né? Porque na época eu trabalhava com Sensação, eu era secretária de Sensação, mas sempre gostei desse movimento. Sempre gostei, porque assim, eu assim, dentro de casa, eu fui criada ouvindo música preta. Né? Jorge Ben, Bebeto, Marvin Gaye, Eight in the Fire. Por quê? Quando eu morava na Alta, que na Alta a gente fala que é a Casa Verde Alta, mas chamada de Alta, que também ali também a negrada toma conta. Meu pai fazia muita festa, baile. Em casa mesmo, os primos dele chegavam, eu via James Brown, o pessoal dançando, era aqueles blackão, aquelas calças boca de sino. Tem até umas fotos, até hoje eu tenho umas fotos dessas, é referência. E eu cresci ouvindo isso. Eu cresci nesse meio, né? E nesse meio a moda grita bastante. Também. É a referência, né? Tipo assim, eu amo os anos 70. Anos 70, 80, que tem muito brilho, muito glamour. Ah, eu amo. Nossa, eu falo que na outra encarnação eu casei travesti. Porque eu adoro. Aí, isso. E, então, eu sempre fui nesse meio. Eu nunca consegui... Teve uma época que eu lembro que era quando tava da infância já partindo pra adolescência, que surgiu aquela moda do New Wave. Mas eu nunca consegui me adaptar, porque eu não conseguia me encaixar ali. New Wave é Paralama de Sucesso, quando surgiu. Ai, tinha... Biquíni Cavadão, que eu lembro que era... Então, foi uma coisa que eu não conseguia me identificar. E foi eles meio que começaram a colocar o rock também, né? Ali nesse meio, Kid né? de Abelha. Kid de Abelha. Foi uma coisa que eu não consegui me identificar. Mas ouvia. Aí as meninas do meu bairro, aí teve aquela moda tipo menudo. Eu não consegui me identificar. As boys bands, né? Isso. Mas eu gostava do New Kids on the Block, porque o New Kids on the Block já puxava mais para um lado preto, apesar de serem brancos, que eu me lembro isso. Então... o New Kids on the Block tem um dos irmãos dos Kalash, que se não me engano, acho que não sei se é do New Kids, acho que é do New Kids, que é o Mark, que depois virou o Mark Wahlberg, que a gente faz filme. Ele cantava mas eles puxavam mais, né? pro lado black, então isso daí preto, começava a me chamar. E aquela coisa também, né, que você tipo, americana, música americana. Então fui, né? Tinha isso, né? E eu também ouvia muita... tinha, acho que a Rádio Excelsior, acho que a rádio. Aí tinha a Metropolitana, Antena 1, que são rádios antigas, né? Em São Timpo sempre tinha puxado pra música preta, né? E eu sempre ouvi. Então, sempre. E meu bairro também, sendo, né? E tinha muito baile também no meu bairro. Tipo assim, os mais velhos iam, a gente ficava olhando, assim, casa de vizinho, casamento. O molecada não podia entrar, ficava só olhando, né? Aí, quando eu ia nas festas, assim, de vizinha que casou, aniversário do filho, então, naquelas férias, você tá nervosa, daqueles bolos gigantes e a música preta comendo solto. Teve aqueles partido alto. Isso que sempre me chamou a atenção. Mas aí como que isso te levou pra moda? Aí que acontece? Aí eu não fui pra esse lado, assim, tinha uma casa noturna chamada, tipo, tinha Broadway, Radar Tantan, que era o tipo, a gente falar, Poperô. Mas eu não ia, então eu ia pra esse lado, sempre fui pro lado da música preta, porque música tem tudo a ver com moda também. Aí nesse meio de tempo, tal sensação, só que foi quando eu conheci, voltando, aí Soweto, foi quando eu peguei amizade com o Blue, ele falando de moda. Ele, um dia você vai trabalhar comigo, você vai ver só. Eu nem confiança dei pra ele. E continuei trabalhando com Sensação, aí eu saí de Sensação, meio que fiquei perdida. Então o que eu vou fazer agora? Porque... porque assim, eu sempre vivi no ambiente masculino, né? Imagine eu, mulher. Já passei por coisas que eu falo, caraca. Mas pelo fato de ser mulher, entendeu? Porque tem aquela coisa tipo do homem, o homem aqui e a mulher aqui, né? A mulher não pode ser aqui nem aqui. Ela tem que ficar aqui. Então, passei muito por isso. Mas é lição. Aí foi quando eu conheci ele, um dia você vai trabalhar comigo. Aí eu teve um dia que ele me chamou. Aí começamos a ferver. Festa, baile, festa. Só que aí eu comecei em show de Racionais.
Aí peguei uma amizade, eu ia tudo quanto era show, ia tudo quanto era festa, e a gente também se conhecia, a gente se trombava muito em festas quando ninguém tinha show. Uhum. Aí, resumindo, um dia ele me ligou na época, que a gente já tinha bastante amizade. Aí ele falou, meu, tô montando uma marca tal, com um turco lá, que é o Turco Louco, que é da Cavaleira, nananã. Aí só que eu preciso de uma pessoa pra ficar lá, porque eu não posso ficar, porque até então sempre viviam na estrada, né? Sempre viviam em estúdio. Uhum. Aí fui, entrei e tô até hoje. Isso faz quanto tempo? Sim. Em 2000. 23 anos, é que eu sei, tipo que eu falo que eu sou um arquivo morto. Como é que fala? Eu sou um patrimônio histórico, não posso ser tombado. Ser Sou um tombado. patrimônio histórico, bacana, não posso ser tombado. E tô até hoje, aí tudo que eu aprendi foi lá na K2, né, a fábrica do Tuque, que é questão de produção. Uhum. Só quando eu cheguei lá, eu lembro que eu era uma preta, que entrei como assistente de estilo, tinha a Silvia também, que trabalhava lá na VB, que ela fazia moda no Senac. Só que ali todo mundo tinha um diploma, ou estava estudando moda. Entendi. E eu, a bonita aqui, não estava estudando nada. Aí eu falei, gente, e agora? Né? Eu falei, eu tenho que... Aí foi uma coisa que eu comecei a me interessar, porque comecei a ver como é que se funciona o mundo da produção, de você produzir um produto, de você construir uma peça. Uhum. Construir uma marca. Construir também. uma peça. Uhum. Você fazer um produto. Entendeu? Aí eu falei, não, eu também tenho que estudar, não posso, né? Aí eu fui fazer um curso de desenvolvimento de... Como é que é? Desenho e desenvolvimento de coleção. Porque assim, quando você entrar no estilo, você tem que saber desenhar, né? Você quer ser estilista, você quer... Na época, você tinha que pegar o lápis, o papel e... Eu fiz uma saia que parecia um fogão. Aí eu falei, eu fiquei até com vergonha, sabe? Porque o pessoal lá tudo pegava o croquis. Eu, mano, você também, né? Falei, eu tenho que estudar. Aí eu comecei a me sentir incomodada. Uhum. Entendeu? Porque eu cheguei lá, eu cheguei lá, eu já não cheguei lá com 18, 19 aninhos. Eu lembro que quando eu entrei lá, acho que eu já estava com 26, 27 anos na época. Já estava com uma ideia de já que deveria ter um curso superior, né? Entre aspas, e eu não tinha. Porque também quando eu fiz o segundo grau, eu fui fazer o segundo grau, eu fiz ele técnico e contabilidade. Queria ser contadora, mas tudo bem. Né? Eu fiz química. Tá tudo em paz. Aí eu peguei e fui fazer esse curso de desenho de moda e desenvolvimento de coleção, mas assim, eu tava focada no desenho, porque eu também queria desenhar. Só que eu sou péssima em desenho. Entendi. Eu sou péssima. Aí eu comecei a ver como é que fazia para desenvolver um produto. Aquela coisa de você pegar, tirar do papel e fazer acontecer. Uhum. Né? Que aí quando nesse curso que eu fiz o desenvolvimento de coleção, aí eu falei, opa, peraí. Né? O desenho, óbvio, o desenho é legal, mas não é só o desenho que importa, é você desenvolver a peça toda. Tirar ali do papel. Exatamente. Aí eu comecei a me interessar. Eu já tinha noção de costura, porque eu nasci dentro de uma oficina de costura. Certo. Entendeu? Então, assim, enfiar uma agulha, colocar a agulha na máquina, isso daí eu sabia que era uma tesoura para dar pique, uma tesoura de ferro que é para cortar, eu sabia que era uma tesoura de papel, porque a tesoura de papel era para fazer, como é que chama? Para cortar papel, porque assim, tem a tesoura de tecido e tem a tesoura de papel. Certo. Cada caso tem um caso. Eu não posso pegar a tesoura de tecido e cortar papel, porque eu vou deixar ela cega. E vice-versa. Então, isso daí eu tinha uma noção. Mas eu não tinha noção de como que era feito para desenvolver, para poder construir aquela peça, aquele desenho se transformar na peça. Eu não tinha noção daquilo. Para chegar, a burocracia que é, porque não é fácil. Uhum. Aí foi quando eu falei, não, eu vou... Aí comecei, né? Como eu trabalhava no estilo, e do lado a gente tinha uma sala que era as piloteiras e as modelistas. E ela desenvolvia tudo que a gente queria. Todas as ideias de vocês. Tudo. Aí, vamos supor, montou aquela peça piloto, aí a gente tinha que já pensar se ela seria viável para o consumidor final. Uhum. E a gente tinha também que pensar o preço final daquela peça. Por quê? Você quer aquela peça linda, maravilhosa, e aí, vai custar quanto? Tecido. Aonde tem a ficha técnica que você tem que colocar lá. Aí você coloca o desenho, tem que colocar o consumo, o valor do tecido, você tem que colocar que tipo de linha você vai usar, você tem que colocar o desenho, que é a estampa,
a técnica, aí tem a programação visual, aí tem aviamento interno. Não é fácil, assim. Por isso que a gente fala desenvolvimento de produto. Porque muita gente fala assim, mas é só um pedaço de pano. Opa, não é só um pedaço de pano. Não é Esse assim. pedaço de pano aí é a mesma coisa quando você pegar uma empreiteira e for construir um condomínio, construir um prédio, construir... Todas as etapas que vai ter do processo inicial da ideia para sair do papel, para chegar no consumidor final, né? Que é o cliente. Exato. E depois desse curso você foi fazer o outro? Aí eu fiquei ali, né? Pegando a experiência, aí eu meio que desencanei, né? Que eu falei, porque é muita responsa. Porque você também começa a colocar sua cara e dar seu nome, né? Sim. Porque se alguma coisa acontecer, não, foi a Natália. Foi a Natália que fez. Não foi a costureira, a modelista, o gerente de produto. Não. É a tua responsa que tá ali. O estilista, ele é o responsável por todo o processo. Porque ele é o criador, ele é o pai. Entendeu? Aí eu falei, gente... Aí meio que... Aí a gente ficou lá, a gente ficou lá na K2, acho que uns 2 anos e meio. Aí foi quando o Blue decidiu a marca se tornar independente. Aí foi quando ele desfez a sociedade lá com o Turco, aí ele montou a loja no Brás, que seria a atacadista, e foi pra galeria, que seria a loja de varejo, né? Aí tinha as duas. Galeria que você fala é aquela da 24? Exato. Da 24. É a referência. É a referência. Né? Aí, isso. É muita história, assim. Isso que é legal. Nossa, é muito. Isso que é bacana. Muito. Isso. Aí, nesse meio de tempo, como era tudo novo, eu comecei a tomar conta, né? Porque assim, eu chegava na loja, porque tinha um estilo em cima, eu chegava na loja tipo 8h30, 9 horas da manhã, né? Que podia chegar um pouquinho mais tarde. E eu era a última a sair de lá. Só que eu saía de lá só o pó da rabiola, porque ali a gente tinha a parte de venda que era embaixo, mas todo o processo estava em cima. Tinha mesa de corte, aí tinha que comprar tecido, tinha desenho, tinha Fala com fornecedor. Aí muitas coisas a gente teve que terceirizar, tipo modelagem, pilotagem, porque não tinha como ficar ali, não tinha como manter, né? Porque você manter um funcionário também. Você também tem um funcionário nessa área, é muito caro. Então é muito mais vantajoso você terceirizar, como eu terceirizo até hoje. Entendeu? Então eu não tive tempo. Vou estudar, vou fazer um curso superior. Não tinha tempo. Aí ficamos lá em 2004, começou o final de 2004, ficamos lá até final de 2006, também porque era uma loucura, porque o fato de você trabalhar com um artista grande e também as pessoas não deixam, porque vira aquela... o artista, tem muita pessoa, as pessoas ficavam de fora também, né, achando que... E a realidade é outra, né, trabalho é trabalho. Trabalho é trabalho. Né? E assim, mas quem falou, você não teve como ir para fazer um curso superior, mas a vivência... não, experiência, né, é que nem eu falo. Ela é uma faculdade, assim, Ricardo, é que nem eu falo. A teoria, ela é maravilhosa, mas quem te dá a prova é a prática. É a prática. Aí quando ele resolveu fechar, vamos montar um site. Eu falei, tudo bem, vamos fechar, montar um site. Eu falei, mano, esse tio é louco. Eu falei, rapaz, vai fechar e aí... E eu tenho muito amor, sabe, pela marca. Porque eu vi ela nascer, enfim. Eu sou muito apegada à marca. A marca tá aí mais de 20 anos. Tá. Eu sou muito apegada a ela. Porque eu sei tudo que aconteceu, eu sei como é que é pra manter, eu sei quanto custa. Então, sou muito apegada. É difícil... Pra mim, eu, Natália, na minha visão de experiência que eu criei... Não, porque, assim, muitas pessoas... Eles dizem, eu vou ter uma marca. E não dura 2 anos. Não dura 3 anos. Pra se manter no mercado, somente hoje em dia, né? Porque aí as pessoas começam a ver a dificuldade que é e desistem logo. E isso é uma coisa que a gente não fez. Você entendeu? Então, eu sou muito apegada. Muito. Muitas vezes eu pensei, vou parar, não quero, tô legal. Mas, assim, quando eu penso nisso, muitas vezes também, que é normal, devido ao desgaste, né, que você tem, a caminhada. Você tá ali 20 e poucos anos, né? Aí aparece 4, 5 clientes de uma vez, aparece cliente, eu falei, gente, Natália, eu achei, não acredito, não achava que não tinha mais... Então, isso te empolga. É um resultado positivo, é uma coisa prazerosa. Aí eu falo, eu vou parar porque esse é o caminho. Esse é o caminho. Aí passou, aí em 2006, quando fechou, eu falei, agora. Aí eu peguei, como na minha casa é grande, aí eu falei, legal, vamos levar tudo pra minha casa, levar as lojas pra minha casa, depois a gente vê o que a gente faz. Né? Porque era desperdício deixar assim. Aí levei tudo e tal. Aí ainda fui até na casa da minha tia, que do lado da minha casa era a casa da minha avó, e dividiu. Um lado da minha mãe, um lado da minha tia, outro lado do meu tio.
Só que o lado da minha mãe tava ocupado. E da minha tia não. Aí eu fui na casa da minha tia pegar a chave. Ai, minha tia madrinha, eu falei, ai, tia, pelo amor de Deus, me empresta. Ah, não, pode usar. Fui lá e despejei a loja. Lá dentro, tudo. Pode usar, obrigado. Obrigado. Porque a minha tia era minha madrinha, eu falei, ai, fez uma pelo menos. Aí eu deixei lá e na época eu lembro que nisso que eu deixei, a loja ficou lá tudo, aí eu falei, vamos esperar passar para ver o que vai acontecer. Aí trabalhar com artista, com músico, principalmente no auge que eles estão, no nível que eles estão. Aí eu lembro que ele estava fazendo o projeto que eles estavam fazendo, Rosana Bronx, o time, e pegou um outro que era um trabalho da Nike, que o jogo é hoje. Então, assim, ele tava morando dentro do estúdio. Falei, mano, e eu? Como é que eu fico nessa? Eu falei, não. Aí passou um mês. E ele tava com esse projeto. Geralmente, quando você pega o estúdio, que eles pegam esses projetos aí pra fazer, demora, né? Estúdio, mais música, né? Uma coisa mais detalhada lá, enfim, porque eu não conheço muito. Até porque quando tipo, você vai gravar, os caras se fecham ali no Exato, estúdio e, cara, esquece os caras. Esquece. Os caras vão gravar. Ali às vezes só sai pra dormir e volta. E você não dorme lá. E, né, pior que é. Aí eu conversei, falei pra ele. Aí ele falou, vai tocando até a gente ver o que a gente vai fazer. Aí eu tô até hoje. Tocando, vai. Aí fui interagindo, fui aprendendo. Aí quando foi em 2008, no final de 2007, aí eu falei, peraí. Comecei a ver a situação, comecei a ver tudo. Aí eu falei, não, peraí. Aí eu fui e fiz inscrição no vestibular. Falei, vou estudar. E tinha até aqui perto, que era a faculdade Uniban. Tinha tecnologia em vestuário. Eu falei, é o que eu quero. Aí fui, prestei, passei e fui começar a estudar, fazer meu curso superior. Legal. Aí o que me salvou? Que eu não tinha noção, que eu aprendi, que eu até hoje, assim, quando eu posto de uma pesquisada, história da moda, é uma coisa muito louca, é uma coisa extraordinária. Onde tudo começou, né? Por quê? É muito bacana. Tem hora que eu pego, assim, e falo, caraca! Falo, às vezes eu fico vendo espartilha, assim, história dos espartilhos. Por que surgiu? Entendeu? Como é que... E assim, e a moda tem... Eu acho legal que a moda, ela tem um lance que surge, né? Tem coisa que pô, vamos dar um exemplo, sei lá, o All Star, né? Certo. Ressurgiu do nada, assim, tipo, aí era uma coisa que todo mundo tinha, né? E quase ninguém ligava para o negócio de marca e tal, mas o All Star hoje em dia, ele deu uma ressurgida que todo mundo, tipo, pô, um All Star, ele voltou pro mercado. Na moda tem muito disso. Mas ele é top de linha. Não, adoro, eu tô com no pé. Eu não gosto. Eu nunca gosto. gostei. Sério, eu gosto Agora, bastante. esses que tem assim, mais tratorado, aí já me chama atenção. Entendi. Aí hoje tem as botinhas, né? O tratorado, ele já me chama mais atenção. Mas a moda tem esse lance, né? Dela às vezes ressurgir, algum um estilo, aí depois cai, depois volta, que nem música, né? Porque assim, moda, na verdade, moda é modo de usar. Só que assim, pra quem gosta, é legal você tá se vestir bacana, mas você tem um produto. Porque assim, não adianta assim, fulano tem aquela camiseta de R$29,90, vou usar. Tudo bem, você vai comprar aquela camiseta, aquele produto com esse preço bacana, mas ele não vai te durar. É legal quando você compra um produto, ele te dura. Sim, o tecido, a qualidade do tecido. Entendeu? Né? É um investimento, você entendeu? Se você comprar uma calça jeans hoje em dia, ela tem que te durar no mínimo 4 anos. Só que você não vai pagar barato nessa calça para ela te durar no mínimo 4 anos. Qualidade, né? Exatamente. Então, assim, quantidade não quer dizer qualidade. Isso é um fator que nem, importante. Eu gosto muito da Celoco. Um abraço, galera da Celoco. E assim, eu tenho camiseta dos caras que eu comprei há 6 anos atrás, cara. E parece que eu comprei ontem. Por causa da qualidade do tecido, por causa, né, sabe? Então, tem isso, né? Tem esse lance de você... É uma coisa assim que nem... o meu forte é malharia, né? Meu forte é blusa de moletom. Apanhei, mas hoje em dia eu consegui chegar nesse acordo, né? Com a matéria-prima. Então, meu forte é blusa de moletom. É uma coisa que eu domino, tá? Então, as que eu faço, eu procuro fazer bem feito. Eu procuro deixar bem elaborado. Eu procuro deixar bem costurada. Eu procuro sempre estar mexendo na modelagem e adequando de acordo com o cliente. E o cara vai comprar uma blusa dessa, ele vai tirar uma foto hoje e daqui 5 anos ele vai estar com essa mesma blusa. E é interessante que assim, eu conquistei uma gama de clientes assim, vamos supor, eu tenho uma blusa preta, cinza e vermelha. Eu quero uma de cada cor.
E que legal. Que da Camisetas também Também tem eu nesse quero uma lance. de cada cor. Uma de cada... Bacana isso. Os meus clientes acabaram entrando... E eu fico feliz com isso. Né? Entendeu? E aí todo ano eu vou Que é fruto do seu trabalho, vou aprimorando. Né? E eu tô até hoje, eu falo, gente, que loucura, né? E assim, é porque eu tenho muito amor pela marca, tenho mesmo. Eu sou assim, se falar mal da marca pra mim, você virou meu inimigo. Porque eu sei quanto custa, eu sei como é que é puxado. Quanto que é o trabalho pra Exato, fazer. Assim, tô falando da minha área, né? Eu respeito todos os profissionais, porque eu sei as dificuldades que a gente tem. E rala pra se manter, você falou, rala pra se manter no mercado hoje em dia, né? Porque tem muita hoje em coisa dia a surgindo. concorrência é grande. É grande, né? Hoje em dia a concorrência é muito grande. Mas assim, graças a Deus, que eu me considero que eu tenha concorrentes. Mas os que me deixaram balançado, eu passei e eles não. Então, pra mim, tá... Porque eu trabalho, Porque né? você tá ali. Porque assim, você pode dizer, eu vou ter uma marca, vou fazer acontecer. Tudo bem. Mas você precisa entender daquilo. Precisa manjar do processo. Exato. Não adianta falar, eu vou ter... que nem eu apanhei muito, Ricardo. Quando eu chegava e... Eu chegava assim, o desenho tá aqui. Aí, como eu sempre terceirizei... Nunca me esqueço, gente, a modelista. Eu fiz um vestido, nossa, era um vestido bonito até, de malha, assim, e levei pra ela fazer a modelagem pra mim. Ela foi, fez tudo. Aí ela falou pra mim, ela foi buscar a modelagem. Ela, você não sabe, né? A minha cliente gostou e eu vendi pra ela. Eu falei, oi? Sem trocar ideia, sem te consultar? Não, eu vendi sua ideia pra ela. Aí, aquilo me doeu. Falei, então agora eu vou aprender isso daí também. Peraí. Agora... Aí eu fui fazer um curso de modelagem. Que da hora. Pra me entender como é que você vai tirar como é que você vai pegar o desenho e jogar pro papel pra depois... porque modelagem não é uma coisa simples de se fazer, né? Então eu falei, não. Aí eu fui e fiz um curso de modelagem. Eu já tinha um pouco de noção, mas eu tinha que, né? Pra quem tá assistindo, pra quem tá ouvindo, que quer entrar nessa área, o que você aconselha, assim? Tem que gostar. Tem que gostar, tem que estudar, tem que pesquisar. Não adianta você falar, eu quero fazer moda, tô na moda porque eu sou estilista, Não, você tem que estudar. Como toda profissão, né? Tem um advogado, tem um administrador, tem um estilista, tem um contador. Como toda profissão, você tem que gostar, então você tem que estudar. Por quê? Se você estuda, você vai aprender a fazer todo o processo. E outra, a teoria, ela é maravilhosa, mas o que vira é a prática. É a prática que te manda. Você tem que ter a teoria para você somar ela com a prática, né? Eu me lembro muito bem até hoje, quando teve a banca para poder apresentar o TCC, gente, eu transpirava. Por quê? 2 dias antes, uma menina que fazia parte do nosso grupo, ela desistiu de trancar a matrícula da faculdade. E ela alegou o seguinte, que ela não estava preparada. 2 dias antes de apresentar o TCC? Exato. Caraca. Porque ela não queria entregar a parte dela, mas tudo bem. E aí eu falei, gente, eu vou ter que tomar um Gardenal Lexotan, porque... Vou ter que dar um jeito. Na reta final, é horrível essa sensação. É horrível. Aí tudo bem, as meninas do grupo lá, a gente conseguiu, não. Aí a gente foi pra banca. Ricardo, eu transpirava. Parecia que eu tava fazendo xixi. Eu nervoso. Aí o que aconteceu? O meu grupo, eu me lembro até hoje, esses dias até achei o TCC. O meu grupo, a gente tirou nota 8,5, que foi uma nota... Mas sabe o que salvou a gente? Foi a minha prática. Foi isso que... Porque as meninas, elas não estavam trabalhando na área. Elas gostavam de moda e tal, mas elas não estavam na área. E quem estava na área era eu. Porque mesmo assim, quando eu resolvi estudar, eu não parei. Sim. Você entendeu? Porque você pegou... como várias pessoas, né? Eu tô estudando hoje em dia, né? Como várias pessoas, às vezes você tem que ir para o campo primeiro, né? Para se estruturar para poder estudar, né? Às vezes o que eu falo. Então, assim, obviamente você tem que ter a teoria, isso você não pode fugir disso, mas o que vai te salvar vai ser a prática, vai ser o dia a dia. A mesma coisa, uma coisa interessante, que nem eu sou habilitada, mas não dirijo, porque eu tenho medo. Somos dois. Fica tranquila que isso é uma coisa que não é minha praia. Mas, então, as pessoas falam, né? Tudo bem, sei lá, fez escola, fez o CFC, né? Faz curso, ok? Você entrar no carro que vai te mandar é a prática que você tá lá na rua dirigindo. Não é o que você aprendeu na escola, não. Em qualquer profissão, né? Quando eu entrei uma das minhas áreas, né, que foi a enfermagem,
O meu primeiro emprego na enfermagem foi assim, eu fui para plantão à noite, tudo bem, tudo bem. Ó, aqueles 2 pacientes são seus. Qualquer coisa você pergunta. E foi assim que eu comecei. Tô aí há alguns anos já, então, mas na primeira hora você falou, lascou. Mas eu já tinha a teoria, né? O cara falou, nossa, é até uma piada que os caras falam, mas você não tem o curso, você fez o curso? Então você sabe o que tem que fazer, meu amigo. Você vai relembrar, então vai ali, ó, mão na massa, né? E assim, a teoria ela é bacana, ela é essencial, mas a prática... E outra coisa muito importante que eu aprendi, Ricardo, é assim, depois que eu fui estudar, eu comecei a respeitar todas as profissões, todos os profissionais. Então, assim, no caso, você que está do lado da saúde, não cabe a mim falar da saúde se eu não estudei. Então, eu te respeito. Acho isso muito legal. Porque é uma vivência diferente, né? É um dia a dia diferente. Porque eu ouço muitas pessoas falar, ai, fulano, porque é professor. Eu falei, mas vem cá, você estudou? Você conhece? Eu respeito. Até mais quando as pessoas vão supor, se você, no caso, você for contratado para ser um profissional da área de saúde particular. Ai, mas é caro. Eu falei, mas você estudou? Você estava lá, cara. Você não pode falar que é caro, porque ali a pessoa estudou e a pessoa está capacitada para fazer aquilo. Sim. Então foi onde eu aprendi. Eu não questiono mais nada de ninguém. Se eu, de repente, chegar alguém para mim e falar, fulano, isso aqui é caro, eu vou guardar para mim. Falar, nossa, que caro. Mas eu falei, não, mas ele estuda, mas é a profissão dele, é o trabalho dele. Então, eu aprendi. Tem até um meme, né, que fala, tipo, nossa, você tá me cobrando R$100 para apertar um parafuso? Não, tô te cobrando R$100 por tudo que eu estudei para saber qual parafuso eu vou apertar, da hora certa. Então, tem isso, né? Tem esse Eu aprendi. Com muito custo eu aprendi, depois que eu fui estudar, a respeitar o próximo, entender? A pessoa que estuda, a pessoa que está trabalhando, a pessoa que está ali há muito tempo. Eu aprendi. Às vezes, com muitas pessoas, às vezes, quando questionam, falam, é porque não estudou, porque não fez, enfim. Aí eu aprendi a respeitar muito esse lado. Do profissional. Nossa, total. Aí, nesse meio de tempo, falando da minha história, né? Então, eu falei, não, peraí. Eu tô falando isso por causa da modelista também, que ela... te deu uma furada de... E não cobrava barato, não. Falei, então é o seguinte, eu vou estudar esse negócio também, que eu vou entender essa área, né? Da produção, da linha de produção. Aí eu fui fazer o curso de modelagem, eu comecei a entender o parâmetro e o processo da modelagem. Porque assim, a teoria é aquilo, mas aí quando eu comecei a colocar na prática, eu falei, opa, o caminho é esse. E graças a Deus eu tô até hoje com a minha modelagem. Tem coisas que eu não sei, porque modelagem também não é uma coisa muito fácil, aí eu vou pedir ajuda dos universitários. E essa área tem isso também, como todas as áreas, tipo, vai se renovando, se inovando, vai surgindo várias coisas. Porque assim, quando a gente começa a estudar, você não para, né? Na verdade. Exato. Você pode até dar uma diminuída, lógico, você não vai ter que apresentar um TCC, né? Mas você vai ter que saber como é que a moda como é que ela tá andando hoje em dia. O que é moda hoje em dia, né? Quem são os nomes, quem que tá ali no mercado, quais são as coisas novas que surgiram. Você vai ter que ficar, pelo menos, pesquisando ali, né? Mas assim, o que eu gosto mesmo é, tipo assim, a área de produção, ó. Você gosta dessa parte? Ver o produto nascer. Nossa, gente, eu adoro. O bebê. Nossa, eu adoro. Eu fico... Eu aprendi também, que é uma coisa assim... Já cheguei muito em oficinas, chegar e deixar lá... Porque eu não sou grande. Eu tenho uma série limitada. Eu não sou aquela grande escala que faz 1.000, 2.000, 3.000. Não. Eu sou bem enxuta. Entendeu? Sou bem enxuta. Porque assim... Mas isso dá pro cliente também uma sensação bacana, né? De tipo... Porque assim, quando você faz uma grande escala, você faz uma produção grande, o que acontece? Pau acontece, daí é normal. Peça com defeito é a coisa mais normal que existe no mundo. Você entendeu? Só que você não consegue salvar esses erros. Você entendeu? Entendi. Já vai. Quando você vê, chegou no consumidor final, puta, aí quando chegou no consumidor final, foi mas não tem como, é anormal. Então, o que acontece? Como eu sou bem enxuta, eu consigo revisar tudo, peça por peça, e entrego um produto bacana pro cliente. A qualidade do produto. E se acontecer alguma coisa com aquele cliente, eu já resolvo. Se eu tiver que refazer a peça, eu faço com o maior prazer. Entendi. Você entendeu? Então, eu gosto disso. Aí, o que aconteceu? Eu chegava em oficina de costura, aí chegava lá com 30 camisetas. Chegava com 30 blusas de moletom. Deixa aí que eu faço. Tá. Passava uma semana, mas eu já começava, o coração começava. Aí, eu ligava pra cozinhada. Teve um dia, Ricardo, foi aí que eu falei, agora eu vou fazer essa... Né? Não vou falar o nome, vou fazer. Agora eu vou fazer.
Eu cheguei na oficina de costura, a dona da oficina de costura, não a desmereço, porque é o trabalho dela também, né? Ela tem lá as responsabilidades dela. Uhum. Meu serviço estava no chão, meu corte. Ela estava mais ou menos com um corte de 10 mil peças na minha frente, que aquilo ia demorar, em média, mais uma semana. Putz. E as minhas peças estavam fedendo cigarro. Sim. Porque ela estava Pitando, trampando e pitando. que nem uma louca. E eu sou ex-fumante, né? Então eu Uhum. sou pior que não fumante. Aquilo me cortou meu coração, porque ali eu falei, meu, maior sacrifício para poder mandar estampar, para comprar tecido, para cortar. Aquilo acabou comigo. Aí eu falei, você pode devolver meu corte, por favor? Eu falei, não, você pode devolver meu corte, por favor? Que depois eu vejo o que eu faço. E eu sempre tive máquina de costura em casa por causa da minha mãe. Uhum. Falei, agora que eu vou... Aí eu cheguei em casa, nossa, cheguei em casa transtornada. Cheguei do avesso. Cheguei, nossa, eu chorava. Aí eu falei, não, agora eu vou costurar. Aí eu fui e montei. Aí eu falei, não, vou. E na época, minha mãe tava bem, que a minha mãe agora, minha mãe tem problema de saúde, né? Uhum. Aí minha mãe falou, faz assim. Só que minha mãe já não costurava mais. Minha mãe já tinha aposentado, minha mãe tinha parado devido ao problema de saúde dela. A manha tá ali, né? É, mas ela tava ainda lúcida lá, minha mãe tava bem ativa. Minha mãe tem Parkinson, né? E agora foi diagnosticada com Alzheimer pra me ajudar. Falei pra minha mãe, se ela tá premiada, hein, senhora? Aí eu peguei e falei, não, vai minha mãe, faz aqui, isso aqui. Aí eu montei uma peça, falei, opa. Peraí. E nesse meio tempo que eu terminei de montar uma peça, eu lembro que na época um cliente me ligou, falou, Natália, posso passar? Eu falei, pode. Ele já gostou e já levou. Falei, esse é o caminho. É por aqui que eu vou. Falei, esse é o caminho. Aí eu falei, não, agora daqui pra frente tem coisas que eu vou fazer e tem coisas que eu não consigo fazer, eu não vou fazer. Aí foi quando eu saí pra rua e começo a procurar uma oficina aqui, outra lá, e graças a Deus hoje em dia eu tenho uma carteira grande. Que legal. É, tem uma carteira grande. Então eu sei que ali eu posso contar, ali eu posso contar, ali eu posso contar, ali faz melhor que o outro. Então eu consigo gerar, entendeu? Aí foi que eu comecei a me especializar em blusas de moletom, comecei a fazer. Aí tinha cliente, mas tá pequeno, vamos aumentar. E peguei aquela teoria da modelagem, comecei a jogar pra prática mais ainda. E pesquisando, aí parte de alimentação, linha, que nem eu amo ilhós, né? Comecei a comprar maquininha de ilhós, eu prego ilhós. Aí tinha algumas coisas que na época que a gente tinha desenvolvido, uns puxadores personalizados, algumas coisas eu comecei a usar, comecei a ver como é que faz. E tô até hoje nessa correria de montar a peça e fazer o produto. É muito difícil um cliente chegar para mim e falar assim, mas eu não gostei. É muito difícil. Muito raro. Muito. E assim, eu vou acompanhando com o fato do crescimento da população também. Ainda mais que a gente passou por essa pandemia, então muita gente engordou, né? Sim, sim. Então se aumenta um pouco aqui, e ali você vai indo e pesquisando, vendo a melhor maneira você vê, né? possível de Como fazer. a pandemia, ela impactou todo mundo, sim. Mas você vê que ela impacta até a moda, né? Porque as pessoas ficaram mais em casa. Porque eu imagino que para vocês que estavam nesse mercado, porque às vezes as pessoas falam, não tô saindo de casa, não vou comprar roupa. Vou comprar, né? Vou vestir outra coisa, tá apertado. Porque também, mas né? assim, né, Ricardo? É porque também, assim, a situação do brasileiro também mudou muito. Uhum. Eu vou comprar uma blusa e vou deixar de comprar arroz e feijão pra minha casa. Não tem porque como. assim, muitos clientes meus é pai de família. Muitos clientes é pai. Muitas clientes é mãe. Tem isso também, tem essa responsabilidade. A grande maioria, né? Então aí onde que, no meu caso, eu sofri um pouquinho na pandemia, mas eu não desisti não, fui pra cima. Fui pra cima. Eu fiz uma máscara pra filha de uma amiga minha, que ela tinha pedido. Eu falei, vou fazer. E brinquei assim, falei, vou fazer. E pá, coloquei na rede social, mudar, eu quero. Falei, vou fazer. Pra nunca mais na minha vida. Eu fiz durante 2 meses e parei. Máscara? Por quê? As pessoas estavam com medo de morrer. Uhum. Aí chegavam pra mim e falavam, eu quero 20, quero 30. Aí eu corria, fazia 20, fazia 30. Aí eu preciso de 50, eu corria, fazia 50. Aí eu preciso de 10, eu corria, fazia 10. Eu já tava com a minha coluna tomada pelo desespero da dor. Só que eu falei assim, peraí, quanto mais eu fazia, esse negócio não ia embora. E eu comecei a me sentir incomodada. Eu falei, eu tô ganhando dinheiro com desgraça. Aí eu não quero, aí eu cortei. Falei, não quero mais não. Falei, não quero ganhar dinheiro com essa desgraça. Eu quero que essa desgraça vá embora. Peguei pavor.
Mas você não... eu entendo, mas infelizmente tem algumas, que nem algumas áreas que elas cresceram na pandemia, né? Que não tem como, Então, né? mas assim, pra quem, na sua área, vou falar assim o que eu conheço, vai, produto hospitalar, vou falar assim, produto pra área de saúde. Já tem um mercado específico pra isso. Só que, na minha área, quando eu fui ver isso daí, só pra você ter noção, o elástico virou preço de carne. Sim. Álcool gel na época que você não achava elástico para poder colocar na máscara. Tecidos que eu tava usando o tricoline, que é 100% algodão, você não tava achando. E quando você achava, era um absurdo. Você entendeu? Tinha pessoas que estavam desenvolvendo máscara, mas você não sabia o procedimento daquilo. É um bagulho louco, perigoso. Eu falei assim, eu não quero para mim. Não quero aí outra coisa também. Minha orelha. Eu falei, filho, eu vou adivinhar o tamanho do seu orelha. Não, aí eu falei, não. Falei, não. Aí comecei a ficar a minha orelha era quietinha. pequenininha. Nossa, eu apanhei pra achar umas máscaras. Nossa, meu. Porque escorregava, senão ficava aqui assim, ó. Aí eu falei, não, parei, aí continuei com o meu trabalho, como sempre continuei, postando uma fotinha aqui, trocando ideia. Aí um falou, Natália, tem blusa, aí comecei. E outra coisa também interessante também, que a confiança que eu consegui também dos clientes que eu conquistei até hoje, é que sempre foi aqui, ó, tete a tete. E outra, muitas vezes fui fazer entrega. Eu, Natália, pessoalmente entregar. Isso dá uma... confiança. Pro cliente dar uma confiança. Eu tô tentando achar a prova, mas esse sentimento de tipo, ela veio entregar aqui pra mim. Né? Olha o respeito que ela tem com a credibilidade, a credibilidade, né? Nossa, Ricardo, você não tem noção. E as pessoas, elas gostam de se sentir únicas. Essa é a realidade, né? E outra coisa também, muito que agora eu parei um pouquinho, porque eu falei, nossa, né, também, senão tem aquela coisa que nem você falou, uso de imagem, né? Eu sempre postei fotos de clientes em forma de agradecimento. Da pessoa que tá usando, fulano, obrigado, fulana, obrigada. Sempre, eu fazia isso direto. Tinha uma época que eu falava, nossa, o pessoal, caraca, daqui meu cliente. Aí ela pegava a foto do cliente, óbvio, com autorização. Falou, posso mas postar, assim, né? não que eu tava querendo vender o produto, mas assim, era uma forma de gratidão que eu tenho até hoje pelos meus clientes. Sim. Às vezes eu posto a foto de olha aqui que legal, bacana, em agradecimento. Não eu acho que isso é a parte legal, né? De você falar, de você reconhecer no seu cliente, pô, porque querendo ou não, ele te fortalece, né? Muito. A gente fala, pô, obrigado pela confiança, e pelo teve uma trabalho. coisa interessante, até a Paula Regina, ela falou assim, olha que louco, quando eu comecei a comprar de você, eu tava grávida e hoje meu filho é que usa. Ai, que e meu filho consome. Olha aí. Aí eu falei, eu até falo, caraca, que bacana, né? Mili Duque, não eu fico muito feliz. Eu tenho muito assim, porque assim, a marca Ice Blue, 85% é masculina. Mas uma coisa interessante que hoje, assim, eu quero comprar uma peça pra minha mina. Eu vim aqui que eu quero comprar uma peça pro meu marido. Então tá meio que, sabe? Porque eles conhecem o processo, eles conhecem o trabalho, conhecem o procedimento, conhecem tudo como funciona. E uma hora ou outra sempre posso, eu costurando, eu desenhando, eu indo comprar tecido. Puta, um presente legal, né? Que você vai... Você acha que... Eu não sei qual que onde você vende mais, mas acredito que seja aqui em São Paulo, né? E aqui em São Paulo, cara, a gente tava num verão aí que tava frio. Né? Então eu consigo... Né? Nesse sentido, eu consigo salvar assim, como eu consigo... O meu forte é a blusa de moletom, então pra mim desenvolver uma peça não tem dificuldade. E eu vou te contar uma coisa mais interessante ainda. O ano passado foi... Não, ano retrasado, 2021. 2022, né? Eu tava num desespero que eu falei, gente, essa pandemia não vai passar e agora, não sei o quê. Aí me aparece uma moça nas redes sociais me chamando no WhatsApp. Oi, Natália, não sei o quê e tal. Eu vi seu trabalho e moro aqui em Los Angeles. Sou brasileira, tal, moro aqui em Los Angeles, tal, não sei o quê. Eu falei, é? Ela falou, é. Falei, nossa, que bacana. Então, ela queria comprar uma blusa de você. Falei, bacana. Ela, eu posso fazer meu pedido? Falei, pode. Eu quero 10 blusas. Pago em dólar. Eita, aí sim, hein? Aí eu, oi? Mas sabe que eu fiquei feliz? Não, é lógico, né? Porque foi assim, porque geralmente assim, tem quando as pessoas me pedem, porque assim, eu trabalho com consumidor final, então eu não trabalho com atacado, não trabalho com grandes escalas. Mas dependendo da situação, geralmente eu sempre pego 50%, eu vou desenvolvendo, quando eu termino eu entrego tudo. Ela foi e me pagou e falou, assim que você terminar, você me manda. E ela me conheceu pelas redes sociais. E a rede social hoje em dia, ela é a vitrine, né? E foi um momento que eu estava
Bom, eu te conheci pelas redes sociais, né? Através de um amigo que fala, mano, tem um amigo, não sei o quê, que nem você falou que ele conhece ele das redes sociais. Então, é isso, né? E uma coisa que eu lembro, uma coisa que o Bruno me ensinou muito tempo atrás, muito tempo atrás mesmo. Ele falou assim, ó, quem faz endereço é a gente mesmo. Uhum. Isso eu tenho comigo sempre. Quem faz o endereço é a gente mesmo. Ele sempre falou isso pra mim, eu tenho isso que eu vou levar pro resto da minha vida. Então, eu falei, aí eu falo, opa, peraí. Então, eu tenho que fazer, né? Então, eu tenho que mostrar. Aí eu vou pra cima. Aí eu não olho pra trás, não olho pra frente, eu vou. É trabalho. E assim eu vou conquistando. E às vezes aparecem pessoas que aparecem na minha vida e eu falo, caramba, graças a Deus. Hoje mesmo, hoje não, mas amanhã eu tô enviando uma peça lá pra Mato Grosso. Que legal. Já mandei pro Pará, já mandei pra Aracaju, Porto Alegre também tem Rio de Janeiro, Minas, Paraná, Curitiba. Amazonas também cheguei a mandar também um tempo com um cliente lá, o Marcos, ele chama. E aí, que nem você falou, né? Aí que acho que é legal de você... Pô, você manda para um cliente lá no Amazonas. Aí o cara vai, veste, tira uma foto, manda pra você. E você repostar isso, olha, falou, olha que legal, onde a marca tá chegando, olha a história. Esses dias, a minha amiga que mora nos Estados Unidos, o ano retrasado, ela comprou um moletom infantil, que era pro sobrinho dela, que tinha recém-nascido. Esses dias o moleque tava usando lá em Washington. Olha que da hora. Esqueci o nome do menininho. Mas é um fofo. Eu falei, mentira. Falei, lá, tá vendo lá na gringa tem esse blue, tá, meu bem? Aí sim, e, né? inclusive, em Los Angeles, lá, a menina que comprou também, eu falei, eu fiquei muito feliz. Então, assim, quer dizer, é o trabalho que a gente tem do dia a dia, Sim, né? A correria, o desenvolvimento, a confiança, a clareza também, que eu sempre queria, assim, as pessoas, assim, por mais que eu seja, eu me considero pequena, para me poder controlar da situação, mas, assim, o trabalho tá exposto. Eu mostro de onde veio, eu mostro como funciona. Você mostra o passo a passo. Exato. Se você for lá porque eu trabalho em casa, se você for lá no meu ateliê, ele é simples, mas eu te mostro, eu abro a porta para você entrar. Porque foi assim que começou também, né? Tem como, porque loja física não tem. Eu falei, não, vem. Você quer vir aqui? Vem. Aí eu geralmente trabalho com dinheiro marcado, né? Graças a Deus até hoje só foi gente de bem, gente bacana. Nunca tive problema com ninguém. Entendeu? Só tive problemas assim, pelo fato de os clientes serem masculinos. Tem um problema com mulherada assim, questão de ciúme, mas depois pega amizade comigo também. Aí desencana, né? Uma coisa muito bacana. Mas assim, cara, eu não posso reclamar. Já aconteceu também, de sábado à noite, ligar a cliente e falar, Natália, tudo bem, tudo. Então, falei, o que foi, filha? Então você tá em casa, tô por quê? Então, eu queria sair do rolê, mas eu queria uma camiseta. Tem aí? Falei, tem, vem. Então, tem essa facilidade, sabe? Então, e eu não consigo deixar cliente na mão, não consigo. E já aconteceu também, fulano, você quer... aconteceu uma vez uma coisa interessante. Eu fiz uma blusa branca e tal, o cliente levou. Aí o cliente falou, eu passei num lugar e manchou de vermelho, foi que o tecido, porque ela tinha uns detalhes vermelhos, não sei o que. Eu falei, aí isso me entristece. Aí eu falei, putz. Porque às vezes também você tem que tomar cuidado pra misturar as cores. Você tem que tomar muito cuidado. Tem uma galera que sai jogando tudo na máquina lá. Mas só que assim, como a responsabilidade é sua, vamos supor, se eu pegar o cinza, o vermelho e o azul, eu tenho que lavar os três juntos pra ver se não vai manchar. Eu tenho que ter esse cuidado. Entendeu? Às vezes que nem eu tava mexendo com o tecido semana passada, eu tava toda azul. Falei, caraca. Falei, olha que B.O. Como tem tecido que, principalmente moletom felpado, tem moletom mescla felpado, que eu já falo assim pro cliente, não coloca com peça preta, pelo amor de Deus. Depois de um tempo que você lavar, você usa. Porque se você colocar, ele vai ficar cheio de pelo. Eu já aviso. Entendo, né? Porque não tem coisas que... Não tem como eu... E assim, que nem você sabendo, tipo, pra você é básico, mas a galera às vezes não tem noção. Né? Aí escuta esse desse meu cliente. Aí ele levou a blusa em casa. Falei, vamos fazer o seguinte, pra ficar bom pra mim e pra você, eu vou te fazer outra. E tá tudo certo, beleza. Mas aquilo me encafifou, Ricardo. Olhei, aí eu esfregava, passava... Porque às vezes quando você pega o tecido seco e você esfrega ele numa outra cor... mais forte, você já consegue ver. Às vezes mancha, sem molhar. Mas eu, falei, mano. Aí eu falei pra ele. Aí eu peguei e falei, não, peraí, catei a blusa e joguei na água, lavei, coloquei. Nossa, mas eu lavei. E aquela mancha. E o vermelho, ele não
ele não invadiu o branco, Hum. né? Eu falei, que estranho. Eu falei, não, peraí. Não espalhou, assim. Não manchou a peça, mas a peça já tinha, ela tinha umas manchas vermelhas que dava a entender que era do detalhe vermelho, Uhum. do tecido. Só que a maior parte da blusa era branca. Eu falei, não pode ser. Não pode ser. Aí eu lavei umas 3 vezes. Coloquei na máquina, joguei alvejante. Falei, não, coloquei no sol, depois lavei de novo. Falei, só não vou jogar cândida, né? Não vou jogar cloro, que eu sei que eu vou danar de vez com a peça. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Peguei e fiz outra blusa, mas fiquei com aquilo na cabeça. Falei, não é possível. Aí que eu falei, já sei. O cara motoca. Aí o que aconteceu? O dia que ele usou a blusa, ele usou num dia que tava chovendo, começou a chover. Aí o que aconteceu? Com a poluição, aonde ele passou, tinha alguma química que a água da chuva jogou e tinha essa química na hora, alguma coisa, e pegou no vermelho e manchou a blusa. Putz. Mas aí o que acontece? Teve um acidente. Eu falei, meu, você pegou chuva? Ele falou, peguei chuva. Eu falei, então tá explicado. Então tá. Caraca, Você passou em algum lugar e tinha alguma química, ainda mais trabalho com moto, né? Você passou em algum lugar, caiu alguma coisa que misturou, bateu no vermelho e o vermelho foi pro branco. Alguma coisa foi onde eu matei. Foi um processo químico Exato. ali que rolou por causa da Exato, onde ele chuva, passou. calor, moto, tudo. Às vezes ele tava de capacete. Capacete. Alguma coisa aconteceu ali. Foi um processo. Que, tipo, mas é que tá, né? Se você não manjasse de como que é o tecido, você não teria noção. Porque assim, Cardova, uma coisa básica pra gente que é da área. Quando você vai misturar muitas cores, você tem que lavar primeiro, porque senão você vai ter problema lá na frente com o consumidor final. Não tem como. Entendeu? Tudo, geralmente assim, você pegar... Outra coisa interessante, ainda mais que eu trabalho muito com moletom, geralmente você tem que ver o encolhimento da peça, né? Então, o ideal é você pegar um pedaço e você cortar, molhar, lavar ele pra ver o quanto ele vai encolher. Porque aí você vai mexer na modelagem. Porque o que acontece? Se eu pegar o tecido, cortar, estampar, costurar, beleza. Aí o cliente vai, ele comprou, usou, ele lavou, a peça encolheu. Aí aperta. Na primeira lavagem. Aí ela encolheu. Caraca. Aí, pra não acontecer isso, o que eu faço? Eu vou lá na modelagem, aumento 1 pra cá, 2 pra lá, porque eu sei que aquele... Que na hora que ela encolher, ele vai ajustar. Ela vai permanecer no tamanho ideal do cliente. Caraca, que da hora. Ou o que eu posso fazer também, dependendo, olhando pro cliente, que às vezes quando a presença física, porque também é assim, eu mato também. Qual a sua altura e peso? Aí a pessoa fala, então, eu sugiro esse tamanho aqui, porque aí eu sei, ele vai lavar, então já pega o tamanho. Né? Tá certo. Ou geralmente quando o cliente tá presença física também, eu explico, não é melhor você levar esse tamanho maior, não sei o que, aí, entendeu? Tem muito disso. Mas geralmente você tem que dar uma... E tomar cuidado com cores que você trabalha. Porque tem cores que você colocou na água, o pigmento faz só... Pá! Explode ali. A tinta solta. E não é culpa do consumidor final, mas a gente tem que tomar cuidado Sim. com isso, porque é nossa responsabilidade, entendeu? Sim. É de nossa responsabilidade. É muito legal você trabalhar com cores, você misturar cores, mas você tem que saber o resultado final depois. Entendi. Mano, olha que legal, cara. Eu agradeço demais a sua presença aqui. Eu agradeço, assim, né? espero ter ajudado. Não, lógico que você ajudou. E assim, trouxe um brilho aqui para o podcast. E eu queria que você deixasse, tipo, como um recado final, para quem quer entrar nessa área, para a molecada que quer ir para a área da moda, qual que é o conselho que você daria? O que eu sugiro é assim, estudo e muito amor. Porque assim, a partir do momento que você assume que tem uma profissão, você tem que gostar dela. Porque aí você tem amor por ela, aí você vai fazer um trabalho bem feito. É isso que eu indico, é estudar e ter amor por aquilo que está fazendo. Porque aí você toma conta. Entendeu? Aí você consegue fazer as coisas direito, você tem aquele cuidado, aquela preocupação, entendeu? Porque aí você não faz a esmo, não faz a olho nu, né? Tô fazendo por fazer, vou fazer. Não. Tem que fazer o que você gosta. E não tem que pensar também. É consequência. Sim, mas pensar só nisso... eu vou fazer porque eu vou ganhar. Não, tudo bem, você vai ganhar, mas o fácil vai embora fácil. Entendi. Entendeu? É isso que eu passo pra todo mundo. Você quer ser um designer de moda... Você quer ser um estilista, estuda. E muito amor na profissão. Muito amor, dedicação e carinho. É a mesma coisa qualquer profissão, né? Quando você escolhe, você tem que ter uma dedicação, você tem que ter amor naquilo. Se você não tiver, então é melhor nem fazer. Nem estudar, troca, ver o que você quer ser realmente. Porque assim, o trabalho ele não é brinquedo, né? A profissão não é brinquedo. Hoje eu sou estilista, amanhã eu sou, não sei, eu nem sei. A mesma coisa quando as pessoas chegam pra mim e falam assim, falei, tá, você quer que hoje no auge
No auge, de onde eu cheguei, no auge, eu vou parar e vou fazer o quê? Vai Vou fazer de mim, vou virar. Não, vou fazer direito. Apesar que eu acho linda a Direito é da profissão de hora, advogado. da hora. Acho lindo, nossa. Eu gosto. É. Acho lindo. O marido da minha amiga, às vezes, quando eu encontro com ele, a gente fica conversando, eu fico toda perguntando. Eu falei, será que eu sou chata? Não, mas Mas é interessante. eu acho que a gente precisa, inclusive, muito, né? Então. De advogados pretos aí, Exato. né? A mesma, tipo Pra assim, tirar a a área da molecada. saúde. Eu acho incrível, mas eu não me vejo na área da saúde. Sim. Você entendeu? É, a galera geralmente fala assim, vocês são anjos e tal, mas vocês aí, eu aqui. A É, galera eu não acho lindo, tipo assim, eu acho linda a profissão do bombeiro, da pombeira, né? Uhum. Mas não é pra mim. Então eu acho que, já que eu entrei, eu tô aqui, eu tenho que seguir. Sim. Entendeu? Porque é muito fácil desistir, né? Ah, não, é. É um A caminho coisa mais mais tranquilo. fácil que tem é desistir e dar as costas pra situação. Né? Não é como se adaptar, mas existe... É que agora eu não lembro, depois eu te passo. Eu vi uma pesquisa que eu sou péssima para guardar nomes. Estava falando sobre marcas. Então eu vou falar da marca mais nova, famosa, que eu não me lembro o nome agora. Ela tem exatamente 77 anos. Imagine o que não passou. A mais nova, a famosa, tem 77 anos. Tempo, hein? E a mais velha, eu acho que é a Louis Vuitton, que eu acho que ela tem 127 anos, se eu não me engano. É. Mas depois eu te passo direitinho. E eu que tô no mercado há 23 anos, falei, tô no caminho. Tem gente que faz 1, 2 anos e para. Tem gente que começa a nem chegar 1 ano e já desiste. Você entendeu? Então, assim, é um processo dolorido, é um processo puxado, mas é um processo prazeroso. Porque, assim, que nem eu falo, a Ice Blue, pra mim, é estilo de vida. Estilo de vida e de aprendizado. Ponto. Não, entendeu? É uma coisa. Bacana. É porque é uma coisa do meu dia a dia, né? Então eu tenho isso, eu sou focada com isso. Muito bacana. Mano, obrigado mais uma vez Eu que por ter agradeço. vindo aqui, por ter conversado com a gente, explicado Eu aí como é que. espero ter, sei lá, não Com sei. certeza, pode ter certeza absoluta que você contribui muito. Eu que agradeço você por ter disponibilizado seu tempo, sabe da correria que é. Não, é também né? assim, que eu nunca tinha participado. Gostou? Curtiu? Legal. É isso aí. Gente, a gente vai ficando por aqui. Obrigado você que ficou até agora, que escutou aqui o podcast, que está assistindo aí pelo YouTube. Muito obrigado pelo fortalecimento que vocês estão dando. Segue a Natália lá, dá uma conferida no produto dela, no material dela, na qualidade dela, né? Queria deixar um abraço para a galera da Turnet, tá aqui também dando todo esse suporte pra gente poder estar gravando aqui o podcast, né? Conheço também o trabalho da galera, que eles têm aqui toda uma estrutura pra você, não só de podcast, mas também de marketing, de imagem, de redes sociais. E, bom, continuem aí, fortalecendo, compartilhe com os amigos, porque preto pode. Um abraço. Nossa, bacana, obrigado.